Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema deste episódio de hoje maravilhoso é: quais são os maiores obstáculos para começar a falar em público? Tá? E eu não vou ser genérico aqui, tá? Relaxa. Eu não vou falar, nossa, o maior obstáculo é lógico, é timidez e expressão. Tá, não, eu vou entrar fundo aqui nos seus problemas, nas coisas que você dá desculpa, tá? E são desculpas reais, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E eu quero, antes de mais nada, eu quero deixar aqui, ó, meu agradecimento para você que está acompanhando os vídeos, tá? E dizer para você que nós estamos ao vivo todos os dias às 9 da manhã, tá? Aqui no perfil do Elisan_JR, ok? Então pode compartilhar, pode mandar para os outros, pode fazer, faz essa sua firula aí, fica à vontade, tá bom? E vamos lá, vamos pro tema desse episódio aqui. Lembrando o que são esses obstáculos, né? Os obstáculos, eles são crenças limitantes, são desculpas reais, eles são medos, são barreiras reais que a gente enfrenta, são obstáculos mesmo. Você tá fazendo uma corrida e tem um obstáculo ali na tua frente. Ou você pula, ou você desvia, ou você fica parado nele. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses obstáculos e são obstáculos reais, eles existem mesmo, tá? Não é o mimimi, não é desculpinha não, eles são reais, eu te entendo, tá? Fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Vamos lá, lembrando que as pessoas elas podem confundir um pouquinho o obstáculo com uma barreira com alguma coisa que pode te matar. É um super imenso buraco ali na frente que você não vai conseguir fugir daquilo. E você fica, meu Deus do céu, eu não consigo passar, eu não consigo, e isso paralisa as pessoas. Tá? Obstáculo é uma coisa que você consegue superar, é uma coisa que você consegue passar por ele. Vai ser difícil? Muitas vezes pode ser. Às vezes não, às vezes é uma pedrinha que só precisa dar um chutinho pro lado ali e seguir. Você imaginava que era uma super, hiper, mega montanha, mas quando você olhou bem ali era só uma pedrinha, tá? Mas você consegue perceber isso, consegue melhorar essa tua visão com técnicas, com ferramentas, tá? E você vai quebrando essas crenças que te paralisam, que te possibilitam de continuar, ok? E vamos lá. Existem algumas diferenças, né? São essas barreiras superáveis e tem aquelas barreiras que não são tão superáveis assim. Mas deixa eu te dar um exemplo de uma barreira que é superável. Por exemplo, o ser humano, ele não voa, né? Nós não temos asa. A gente não tem asa. Mas para superar essa barreira do o homem não pode voar, o ser humano não pode voar, a mulher não pode voar, enfim, para superar essa barreira, o que aconteceu? A gente criou um avião. Né? A gente criou o balão, criamos vários artifícios, helicóptero, vários artifícios, onde fala assim, o ser humano não pode voar, então tá aqui, ó, toma o obstáculo. E aí você cria um artifício para você conseguir passar esse obstáculo. Outra coisa, o ser humano não pode respirar fora do planeta Terra, não pode respirar no espaço. O que aconteceu? A gente respira fora do planeta Terra, sim. Nós criamos artifícios, ferramentas para que pudesse quebrar esses obstáculos. E para falar em público é a mesma coisa. O ser humano não é natural do ser humano se expor. Pô, cara, você quebra esses artifícios com ferramentas. Você utiliza técnicas para que você consiga se expor, para que você consiga estar ali na frente de uma câmera, ou falar com a pessoa que você gosta, ou dar uma palestra, ou fazer uma entrevista melhor, ou liderar a equipe. Então eu já vi diversas pessoas que são tímidas e com ferramentas elas continuam sendo tímidas, ainda tem aquela timidez, só que ela controla essa timidez. Ela controla aquela expressão dela para que ela consiga se expor, consiga falar em público, tá bom? Então, essa é uma das primeiras crenças que a gente já pode quebrar aqui na sua cabeça, tá? Eu sou uma pessoa que venci várias barreiras em questão de expressão. Eu não era uma criança tão tímida. Não, nunca fui uma criança tão tímida. Eu falava com os outros e tudo mais, só que o meu problema era expressão. Era expressar aquilo que eu pensava, era entender aquilo que eu sentia. Eu tinha muita dificuldade com isso. Mesmo para estar aqui, ó, fazendo uma live com você, seguindo um passo a passo aqui, era muito difícil para mim. Seguindo um script, seguindo um roteiro, era muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu percebo muita coisa, a minha atenção tá, dividida em várias coisas. Então, para eu conseguir estar aqui, conversando com você, focado, tendo barulho lá fora, fulano gritando, não sei o quê, para que eu consiga falar com você assim, sem opa, o que aconteceu lá? Opa, sem virar um furão, sabe? Toda hora você tá falando assim, de repente, opa, aquilo. Aí, sabe? Você precisa ter foco, precisa se concentrar, precisa trabalhar a tua atenção, a tua concentração. Então, pra mim, era muito difícil. Isso era uma grande barreira. Pra eu falar em público, era uma grande barreira eu controlar minha expressão. Tem gente que a barreira dele é falar alto. Tem gente que a barreira dele é vencer o medo dele se expor com o corpo dele. Falar, minha imagem é muito feia. Que é o caso da Lucimara. A Lucimara tinha muitos problemas.
E não significa que você vai sumir com todos os problemas, significa que você vai passar com mais facilidade. Ele não vai nunca mais voltar? Vai, pode ser que ele volte sim. Deixa eu tomar uma água. Pode ser que esse problema volte, mas pelo menos você vai saber lidar com ele. Você não vai ficar parado assim, olhando, puxa, olha aquela barreira gigante na minha frente, o que eu faço agora? Não faço mais nada, eu vou ficar parado aqui, ó a vida, ó o azar. E fica lá chorando, tá? Essa é uma forma de você lidar com ela. A outra forma é você, opa, eu já sei como lidar com esse obstáculo aqui, ó, vou ultrapassar ele, vou subir, vou desviar, vou fazer alguma coisa, tá? Então a gente precisa prestar atenção nas coisas que nós... Parece que o nosso vídeo voltou. Eu separei aqui alguns tipos de barreiras mesmo, de obstáculos que a gente mesmo dá, tá? São crenças que muitas vezes existem, essas crenças elas são reais, mas eu separei aqui pra gente falar um pouquinho delas, tá? E muitas delas eu já fiz vídeo inteiro falando sobre. E outras eu vou trazer vários vídeos aqui pra falar com você sobre atalhos e obstáculos pra você falar em público sem medo, tá? Porque eu sei que isso ajuda muito. Eu sei que um videozinho, às vezes, que você olha de 2, 3 minutinhos, eu sei que eu faço vídeo longo, tá? Eu sei. Mas às vezes um videozinho que você olha de 2, 3 minutos já sana aquela tua dúvida que você tinha, ou aquele medo, ou esse obstáculo que você está passando e te ajuda a superar ele, ok? Então vamos lá, eu separei aqui. Falar em público é só para quem nasceu com dom na comunicação. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, e Gabriela, você pode mudar. Já tenho diversos alunos que mudaram, que eles olharam e falaram assim, eu nunca vou fazer uma live, vou trazer a dona Lucimara aqui um dia para falar para vocês, da boca dela, falar assim, cara, ela me falou assim, eu nunca vou fazer uma live. Hoje ela faz uma live por dia. Hoje é assim, se você entra no canal dela, tá fazendo live. Entrou no perfil dela, tá fazendo live, tá ensinando as princesonas, tá isso, tá aquilo, porque ela superou essa barreira que ela tinha, que era um medo de se expor. Ela superou muito, muito, muito. Eu vou trazer ela aqui para te inspirar, para te mostrar que é possível, tá? Então esse síndrome de Gabriela aí, ó, já pode descartar. E outra coisa que eu quero que você faça é que você anote alguns deles que você tem, tá? Porque isso vai fazer sentido lá na frente, de como que a gente vai lidar melhor com eles, tá? Então anota, você fala, eu tenho síndrome de Gabriela, eu penso isso, só fala em público quem nasceu com o dom da oratória, quem nasceu muito comunicativo, aquela pessoa que é pra frentex, só isso? Não. Anota aí, tá? Anota aí. Outra coisa, falar em público é só para palestrante, só para ator, só para quem se expõe de verdade. Falar em público, sabe? Anota aí. Veja se essa é uma objeção que você tem, uma crença limitante aí. Falar em público não é para mim porque eu não quero palestrar. Isso aqui é uma coisa que eu já rebati, já fiz um vídeo inteiro sobre isso, te mostrando que falar em público é para você sim. Tá? Mas anota aí, se você acha que falar em público é só para palestrante, ok? Por não ser tímido, eu não preciso dominar minha expressão para falar em público. Então é uma pessoa que não é tímida, não é tão tímida assim, é aquelas pessoas que são ok, e falam, não, eu não sou tímido não. Mas só porque você não é tímido, não significa que você não precise dominar a sua expressão, tá? A sua expressão, ela precisa ser dominada, você precisa ter controle dela. Controle. E a expressão tem 3 aspectos, tem 3 âmbitos, tá? É voz, é vocabulário e é corpo. Você precisa dominar essas 3. E se você é bom nisso, já você pode ficar muito melhor, tá? Melhorar demais a sua comunicação para que você fale em público sem medo, sem receio. Receio vai existir, mas o medo, aquele medo que te paralisa, sabe? E o que é esse receio? É o receio de, dar um friozinho na barriga, isso é legal. Não é aquele frio na barriga que você fala assim, meu Deus, vou desmaiar. É tipo assim, opa, é um friozinho na barriga. Se você está fazendo uma parada que já não tem mais aquele friozinho na barriga, você tem que pensar em como que você está fazendo isso, porque você provavelmente está fazendo de forma errada. Esse frio na barriga, ele precisa existir, você tem que alimentar ele, tá? Ele é uma coisa que vai te colocar adrenalina, ele vai te introduzir adrenalina, é tipo um boost da adrenalina, assim, na hora, assim, bum, adrenalina, e ela vai te deixar presente, a adrenalina te traz mais atenção, você fica atento às coisas que estão acontecendo à tua volta, tá? Então é importante isso. Beleza? Vamos lá. Sou muito velho para aprender a falar em público. Isso aqui é um tema que eu vou trazer um vídeo inteiro sobre isso. Sou muito velho. E eu não sei o que você pode considerar velho. Tá? O que é uma pessoa de idade, né? Uma pessoa que tenha mais idade. Você pode seguir o padrão, é 70 anos, não sei quanto que você já está se aposentando, sei lá, 80, 90, 100 anos, não sei quantos anos as pessoas estão se aposentando hoje em dia, mas para aprender a falar em público não tem idade. De verdade, você pode aprender a falar em público muito jovem mesmo, ou muito velho, digamos assim, né?
não gosto muito da palavra velha. A palavra velha remete a uma coisa que, sabe, eu gosto da pessoa mais madura, pessoa de idade madura, sabe? Pessoa de idade madura, opa, você olha a pessoa, aquela pessoa é velha, não, aquela pessoa ali tem uma idade madura, sou melhor, né? Sou melhor. Mas então, se você tem esse pensamento, essa crença, eu sou muito velho, eu tenho 20, tenho 30, tenho 40, tenho 50, tenho 100 anos, não posso aprender a falar em público. Anota aí se essa é uma objeção, uma crença limitante que você tem. Essa aqui pega muita gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso. Que é, eu não tenho tempo para aprender a falar em público. Eu não tenho tempo para aprender a dominar a minha expressão e a minha timidez. Não tenho tempo. Não tenho tempo, eu simplesmente não tenho tempo. Meu querido, eu vou fazer um vídeo inteiro, mas só deixa eu te dizer uma coisa. Você e eu e todas as outras pessoas que estão nesse planeta Terra aqui têm as mesmas 24 horas. Tempo é uma questão de prioridade. Tempo não é questão de eu tenho mais, é uma questão de prioridade. É lógico que quando você tem mais recurso financeiro, você consegue comprar tempo, digamos assim. Você não vai comprar mais tempo, não vai comprar mais anos de vida. Você pode até comprar, né? Mas você não vai comprar uma coisa que... Você compra o tempo dos outros. Tá? Você vai pegar o tempo dos outros. Por exemplo, eu preciso varrer o quintal. Pô, eu não tenho tempo para varrer o quintal. O que você faz? Você contrata alguém. Você comprou tempo. Eu não consigo pintar a casa. Tá, não tenho tempo para isso. O que você faz? Você contrata alguém. A pessoa pinta a casa. Então o recurso financeiro, ele te dá mais tempo, digamos assim. Porque não é você quem precisa fazer aquilo, mas alguém vai precisar fazer aquilo. Então o tempo não deixa de existir, tá? É uma linha aí que você tem que entender. Tempo é prioridade. Tempo é prioridade. E ninguém pode estudar falar em público por você. Ninguém pode. Ninguém. Absolutamente ninguém pode estudar em falar em público por você. É você quem tem que dominar suas tuas crenças. É você quem tem que aprender as ferramentas. Porque tem ferramenta que você só aprende na prática. Tem ferramenta que eu posso te passar o conceito aqui. Te passo o conceito, passo várias vezes o conceito para você e você só assiste, mas não aplica. Se você assiste e não aplica, você não aprende. Quando você vai para o campo de batalha, é onde você mais aprende. Tá? Então, esse é uma grande objeção. Vamos lá, outra objeção aqui grande que você tem, provavelmente para falar em público, tá? Falar em público é só para pessoas inteligentes. Falar em público é só para autoridades, para gente rica, para gente fina. Sério? Eu não sou bom o suficiente, não sou um ser humano bom o suficiente para aprender a falar em público. Falar em público é só para a nata da sociedade. Eu vou fazer um episódio inteiro falando sobre isso para você. Que não tem a ver com a sua classe social, e sim com a sua vontade. É lógico que pessoas que estão em outras classes sociais, estão nas classes sociais mais baixas, digamos assim, C, D, E, F, são pessoas que têm mais barreiras. Porque elas precisam trabalhar mais. Muitas vezes elas têm muita crença limitante. Cara, o ambiente onde você cresceu te coloca crença limitante, seja rico ou seja pobre. O velhinho sempre vem, seja rico ou seja pobre, tá? Você vai ter sempre crenças limitantes. E pode ser a crença limitante de rico ou pode ser a crença limitante de pobre. Mas vai existir, ela vai estar aí, ela tá intrínseca dentro de você, tá no teu DNA, ok? Vamos lá. De novo aqui, ó, nasci tímido e serei sempre tímido. Sempre tímido. Pode ser que seja verdade, que você sempre vai ter essa timidez dentro de você, mas não significa que você não consiga dominar a sua timidez para que você possa se expressar melhor. É uma outra coisa. Você pode continuar sendo tímido. Eu ainda sou tímido para muitos assuntos. Nossa, o Elisan não tem pudor nenhum. O Elisan fala sobre... Não, tem assunto que eu sou reservado. Mas não significa que eu não possa controlar essa minha timidez e falar sobre esse assunto. Não significa que eu não possa controlar a minha timidez e me expor. Tá? Eu ainda continuo sendo tímido. Tem pessoas que são muito tímidas. São pessoas que, assim, elas não conseguem nem dizer o nome delas. Só que quando elas aprendem a controlar a expressão delas, a timidez, elas conseguem dizer o nome delas tranquilo. E isso pode parecer pra você, às vezes, uma coisa boba. Fala, nossa, alguém tem dificuldade de dizer o nome. Cara, é real. É muito real. Eu já vejo na pele. E é difícil. E é difícil pra pessoa. Você vê que ela tá enfrentando muitas barreiras ali pra ela conseguir falar em público. E essa é uma barreira real, cara. A pessoa se apresentar numa roda. Nossa, o Guilherme mesmo disse que quando ele foi se apresentar na roda, ele tremia, suava. E pode ser num ambiente controlado ou não. E mais pra frente eu quero falar um pouquinho sobre ambiente controlado. Mas
entenda que às vezes pode parecer bobo uma coisinha que eu falo pra vocês. Eu falo assim, ó, você precisa aprender isso, isso e isso pra tal coisa. Você fala, ah, isso é bobo, mas não preciso disso. Mas no final das contas, para alguma pessoa que tá passando por aquilo, isso daí é o que ela precisava ouvir. Tá? Então é por isso que eu falo sempre, desde o básico, desde aquelas pessoas que têm medo de se apresentar, dar um nome delas, que para você pode ser básico, para aquelas pessoas que querem aprender a fazer uma palestra, querem aprender a se expor para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. A dona Lucimara, ela faz live e ela tá em vídeos com milhares de pessoas assistindo ela. Então imagina se a pessoa é tímida, se ela tem muita dificuldade de expressão, não tem nenhuma ferramenta por trás, o que acontece quando ela está nesse ambiente? É muito hostil. Falar em público é um ambiente muito hostil, então você corre muito risco, tá ali. Você está sendo julgado, você tem muitas crenças, que eu já falei em vários vídeos aqui, que vão ficar atento aqui, ó, toda hora, gritando no teu ouvido, para, sai daí, nossa, você tá sendo feio, você tá sendo ridículo, você tá fazendo blogueiragem, você tá aí, você começa a vir um monte de coisa, o que os outros vão pensar, e começa a misturar a tua ansiedade com a tua timidez, começa a virar uma bola de neve gigante ali, que vai te machucar. Essas são as suas crenças, são os seus conceitos parasitas. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre eles. Que eles te param, eles te limitam, eles vão te jogar no chão e eles querem que você seja escravo deles. Eles querem, eles precisam. É parasita. Parasita precisa que você esteja ali. Ele não vai te matar, mas ele precisa que você esteja vivo para ele ficar te sugando. Tá? Então, beleza, vamos lá, continuar aqui. Essa aqui é uma crença limitante que eu já falei em vários vídeos e eu não nego de falar ela aqui em todos os vídeos possíveis. Que é, eu nunca vou precisar falar em público. Meu querido, minha querida, falar em público, vou estar mais perto da câmera aqui, falar em público é para todo mundo. Por quê? Porque falar em público não é falar para multidões. Falar em público é falar para desde uma pessoa até várias. Às vezes você não precisa nem de uma pessoa para você estar falando em público. Eu não tô na frente de ninguém aqui e eu tô falando em público. Tô na frente de um celular, de uma câmera. E eu estou falando em público. Falar em público tem a ver com exposição. Falar em público não tem a ver com quantidade. Então, geralmente, quando a pessoa tem essa crença de eu nunca vou precisar falar em público, ela pensa, eu nunca vou dar uma palestra. Eu nunca vou fazer um show, nunca vou fazer um espetáculo, tá maluco? Mas você fala em público todos os dias. Se você trabalha com atendimento ao cliente, você fala em público toda hora. Toda hora. Às vezes pode parecer uma coisinha boba, falar o cara, a pessoa que entrega o pão ali, sabe? A pessoa que tá no caixa, a pessoa que trabalha no posto de gasolina, ela fala em público, só que é um nível de qualidade ali que ele não precisa ter, nossa, o cara precisa ter uma excelente oratória, uma excelente, não precisa. A timidez dele não precisa ser tão grande. Mas pega uma pessoa que tem muita dificuldade de falar o nome dela e coloca ela para atender em público. Essa pessoa vai sofrer demais. Então são cargos que pessoas que são tímidas, elas não procuram. Cargos de muita exposição. Cargos de rotatividade grande. Toda hora vai passar uma pessoa nova ali na tua frente, você tem que saber como lidar com ela. Vai passar a pessoa estressada, vai passar a pessoa feliz, vai passar a pessoa de tudo quanto é jeito. Tá? Então é importante você entender que falar em público é para todo mundo. Se você trabalha com qualquer coisa na sua vida, pense, se você trabalha com um ser humano, você está falando em público. Elisã, eu faço programação, eu faço TI, eu não falo com ninguém. E seu supervisor? E seu líder? É um ser humano. E se você quiser trabalhar como supervisor, como líder, como gestor, você vai precisar liderar a equipe. Para liderar a equipe, você precisa falar em público. Essa é uma habilidade futura. É uma habilidade que todos os líderes têm que ter. Um líder que não sabe se comunicar, que não sabe entender o que o liderado dele quer, que o liderado dele precisa, ele vai fracassar. Ele não vai performar tão bem. Às vezes a diferença de um líder para o outro é justamente essa, não ter esse entendimento do que a equipe dele está precisando, do que a equipe dele quer, tá? Então vamos lá, que senão esse episódio aqui vai ficar longo. Eu dei uma olhada no tempo aqui, já está com 20 minutos. Outra aqui que eu já falei aqui, as pessoas não vão gostar de mim, vão rir, vão me julgar, o medo do julgamento. Essa é uma grande crença limitante que te para, que é uma grande barreira para você falar em público. Então, tem um episódio que eu falei só sobre medo de julgamento. Tá? Vai lá, assiste, bota teu comentário, compartilha com os outros, fala, abre o bocão pra você te ouvir. Por mais que você seja tímido, por mais que você tenha medo ainda assim de ser julgado nos comentários, manda no direct pra mim, eu não vou te julgar, pode ficar tranquilo, tá bom? Beleza? Vamos lá, falar em público é muito complicado e leva muito tempo. É muito difícil pra aprender. Se eu te falar que ele é simples, fácil, que ele é fácil, se eu te falar que ele é fácil, eu tô mentindo.
Não é fácil. Nada nessa vida é fácil e tudo depende de ponto de vista. Mas eu posso te dizer que ele é simples, que ele não é complicado. E complicado você também pode falar, não, mas para você não é complicado, para mim é complicado. Por que é simples? Porque ele existe um passo a passo. Tá? Se existe um passo a passo, é porque alguém desmistificou isso. Alguém pegou e falou assim, ó, existe esse negócio aqui, deixa eu fazer uma forma mais simples de fazer isso, deixa eu fazer uma forma mais direta, e aí desmembra aquilo para que você tenha várias etapas. Aí você segue as etapas. Agora, é complicado quando você quer pular etapa. Se você quer pular etapa, cara, vai ser uma facada, vai ser um tiro no pé, como eu costumo dizer. Porque, digamos assim, você pula dos conceitos parasitas direto para a expressão. Você nem passa na timidez. Você pulou ali, você quer saber? Eu vou pular aqui. Vou pular. Que nem eu tô regravando aqui a oficina. A oficina de interpretação. O que é a oficina de interpretação? É um treinamento online que eu tenho para ajudar as pessoas que querem dar um passo a mais. Então, eu tô regravando ela e a primeira coisa que a gente trabalha é o check-up. Se você pula o check-up, cara, você vai prejudicar o resto de todo o processo. Que o check-up ele serve para realmente mostrar para você aonde você tá, mostrar para mim aonde você tá também, aonde você tá e onde você quer chegar, quais são os pontos que você precisa melhorar. Então, quando você passa pelo check-up, você tá dizendo assim, ó, esse aqui sou eu em questão de números. Eu sei que as pessoas não são só números, mas é importante a gente dar uma dimensão de qual que é o teu nível que tá ali. Depois a gente trabalha nível de timidez, sabe? Depois a gente vai trabalhando várias coisas, conceitos parasitas, um monte de coisa. Então tem um passo a passo. Esse é um grande problema das pessoas. Tá? Já estou adiantando uma pergunta lá da frente. Mas é isso, as pessoas elas acham que não precisam do passo a passo. Elas simplesmente falam assim, cara, eu acho que falar em público é intuitivo, eu vou seguir aqui. Legal, ele colocou aqui, ó, 5 exercícios, mas eu vou fazer só um só. Por quê? Se você tá ali dentro, você tá seguindo esse passo a passo, uma jornada onde você está sendo mentorado, e por que você quer pular esse passo a passo? Deu certo para mim, deu certo para meus alunos, por que você é o floco de neve especial? Precisa pular, tá? Então tem isso na tua cabeça aí, ok? Não é complicado, tá? Não é fácil, mas é simples, tá bom? Eu nunca vou conseguir falar em público. Essa é uma crença que é geral, né? É uma crença, eu nunca vou conseguir falar em público. Se eu falar para você que você conseguiria hoje, agora, nesse exato momento, aqui, entrar numa live com 100 pessoas, você pode pensar assim, pô, 100 pessoas para mim é pouco. Ou 100 pessoas para mim é, meu Deus, é uma infinidade de pessoas aqui, eu não faria. Então, essa crença ela pode bater em você em questão de número, em questão de objetivo. É a mesma coisa que eu pergunto para você. Você chamaria a pessoa que você gosta para sair? Agora, direto, cara a cara, não é por mensagem nem ligação, é direto, no olho no olho. Sabe? Então tem algumas coisas que vão te parar para falar em público e tem outras que não. Então ela é muito geral. Tem coisas que você não vai fazer e tá tudo bem. Mas tem coisas que são comuns, tá no nosso dia a dia e que você precisa fazer. Que é como se apresentar. Se apresentar, não fazer uma apresentação, se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou Elisan, isso. As pessoas têm muita dificuldade disso. De falar quem elas são e o que elas querem. A gente tem muito dedo. O que eu quero? Eu quero dominar minha timidez. Eu quero dominar a minha expressão. Eu quero dominar a minha fala em público para eu não ter medo. O que você quer? Tá? Se você quiser, comenta aí. Pode colocar aí. O que você quer? Vamos lá. Falar em público não é para mim, de novo. E aqui sobre o medo de falar em público, né? O medo de falar em público. Ó, a dicção preguiçosa. O medo de falar em público. E a gente falou ontem sobre isso. No episódio de ontem. Episódio 8. Episódio 8. Já estamos no episódio 9. No episódio 8 a gente falou sobre esse medo de falar em público. Por que ele existe? Como que você lida melhor com ele? Quais são as coisas que vão te dar mais segurança para você falar em público? Tá? Tem vários episódios aí, pelo amor de Deus, você pode seguir. Vai lá, assiste. Tá aí, você não tá pagando nada para isso. Eu tô aqui me dispondo do meu tempo. Numa manhã... Hoje é sexta-feira, amanhã é de sexta-feira, vou estar com você amanhã, sábado, vou estar com você domingo, vou estar com você no carnaval, vou estar com você em todos os dias, tá? Todos os dias. É meu compromisso com você. Mas você precisa assumir esse compromisso comigo também, ok? Enfim, eu ficaria aqui a manhã inteira falando sobre esses problemas, né? Sobre essas barreiras que a gente enfrenta. Mas eu acho que deu para você ter uma noção, para você ter uma base que são diversas barreiras que a gente enfrenta todos os dias. E são barreiras que são mentais, são barreiras que são reais. Elas existem de fato. Se você fala assim, cara, eu não quero me expor porque eu sou feio. Tudo bem.
Sabe? Quando você acredita nessa crença, já é meio caminho andado para você fracassar nela. Então, é importante que você tenha essa noção de quais são suas crenças, quais são suas barreiras, quais são as suas dificuldades, para que você consiga mapeá-las, para que você consiga massacrá-las, digamos assim. Pô, se tua crença é eu nunca vou falar em público, porque falar em público é só pra gente inteligente, só pra gente, sabe, bem dotada, só pra aquelas pessoas que nasceram de berço. Se você tem esse tipo de crença, você precisa matar ela, porque não é. Não, essas crenças elas são reais na sua cabeça, mas não é uma coisa que é verdadeira no mundo exterior. Não é verdadeira aqui fora. Eu não vim de berço, eu tô aqui falando em público, tá? Então, tira essa coisa da tua cabeça aí que são crenças limitantes. Eu já vou te ensinar como que você tira elas, tá? Vamos lá. Por que você deve investir... Antes, deixa eu tomar uma água. Por que você deve investir tempo ou dinheiro para você aprender a dominar essas tuas crenças, a dominar essas barreiras para falar em público? Eu vou dar duas coisas muito claras. A primeira é paz. Paz de espírito. Quantas vezes o falar em público não bateu na tua porta, você tava tranquilo, você tava suave ali na tua, tava de boa, pá, alguém vem e te chamou, aí começa aquela timidez, aquela ansiedade, você já começa a perder o controle da tua expressão, você já começa a gaguejar, a mão já começa a suar, você já começa a ficar nervoso, você já começa a suar um monte, já fica, ai meu Deus do céu, o que eu faço, o que eu faço? Então quantas vezes já não bateu na porta ali, chegar e falar assim, oi, tudo bem? Deixa eu falar com você. Teu líder falar assim, ó, precisa que você faça essa reunião. Eu preciso que você faça essa chamada, essa call com o cliente. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso que você... Isso. Chegou o momento do teu TCC. Chegou o momento de você fazer uma apresentação, uma reunião. Chegou o momento que a pessoa que você gosta está ali sozinha. Ela quer falar com você. Quem sabe não é o momento de você se expor, se expressar. Então, são vários momentos que o falar em público ele não pede licença, ele bate na porta e entra. Ele quase nem bate, não, é um chute que ele dá na porta, né? Não é uma batidinha assim, ele é bum, chutou a porta e falou, estou aqui agora e você precisa lidar comigo. E muitas vezes ele bate na porta, que é quando você planeja. Quando você planeja, eu quero gravar uma live daqui 20 dias. Beleza, você está planejando isso. Mas quando chegar a hora, daqui 20 dias, quando chegar o 20º dia, ele não vai bater na porta e falar, oi, tudo bem, cheguei. Ele vai, pum, cheguei, rapaz, tô aqui. Chutou a porta, tá? Então, paz, é o primeiro ponto que eu falaria pra você assim, cara, qual o por que você deve investir dinheiro ou tempo pra você aprender a falar em público? Paz. Paz, de você conseguir fazer a parada sem você ficar muito ansioso. Sem você ter aquele medo irreal de travar, disso, daquilo. Você fazer com tranquilidade, sabe? Eu fico pensando nessa paz antigamente. Digamos que antigamente eu quisesse assumir um compromisso com você. E antigamente posso dizer daqui um ano atrás. Um ano atrás, cara. Um ano atrás, se eu quisesse assumir esse compromisso com você, falar assim, cara, eu vou gravar uma live por dia. Pra mim era difícil gravar live. Por mais que eu dominasse a minha timidez, dominasse a minha expressão, tá gravando um vídeo era muito mais difícil pra mim. Porque eu estava acostumado a me expor de outra forma. Então, para eu começar a gravar vídeo, foi uma outra barreira. Foi uma outra limitação que eu tive que vencer. E venci ela. E tô aqui gravando hoje. Tranquilo, tô suave. Tô na nave. Eu tenho que controlar para eu não ficar muito tranquilo. Porque senão daí eu começo a baixar minha energia e começa a ficar uma parada chata e tal. Ou faço um bagulho de 50 minutos. A gente já tá aqui com 28 minutos de podcast. Enfim... Então, foram barreiras que eu precisei enfrentar. E hoje eu tenho paz, completa paz, para principalmente assumir um compromisso com você. Por que eu não assumi o compromisso antes? Por causa do meu tempo. Eu estava dando prioridade para outras coisas. Então, nesse momento eu falei, não, minha prioridade agora é meus queridos tímidos, meus queridos pessoas aí que querem aprender a dominar a timidez e expressão. E aí eu assumi esse compromisso. Doeu em questão de tempo, porque eu precisei reservar esse tempo. Então, todos os dias, eu tô aqui com você, 9 horas da manhã. Agora, não significa que eu não fique um pouco nervoso. Eu fico preocupado, eu quero passar um conteúdo bom pra você, tá? E não significa que eu vou ser parado por isso também. Eu não vou ser parado, tá? Não vou ser parado por isso. Porque, pra mim, já não é uma parada que é uma barreira gigante. Mas, antigamente era. Se eu volto um ano atrás e falo assim, Elisan, você vai assumir um compromisso de uma live por dia com as pessoas. Cara... Meu Deus do céu, eu ia sofrer internamente, tá?
porque eu não estava preparado ainda para isso. Depois de um tempo, quando comecei a me preparar para isso, eu consigo assumir hoje esse compromisso com você sem dor. A minha única dor é reservar um horário, todos os dias. E a minha agenda é muito volátil. E eu preciso controlar a minha agenda. Cara, eu tenho 3 calendários aqui em volta de mim. 4 calendários. Eu sou sistemático com calendário, sou sistemático com datas. Você quer me ver puta, é chegar atrasado numa parada. É desmarcar. Cara, eu fico um louco em pele. Aprendi a controlar, antigamente era explosivo, xingava, revoltado. Mas hoje em dia tá tudo bem, ok? E a outra parada, a outra coisa que você que você deve investir tempo para você aprender, ou em dinheiro, não importa. É praticamente a mesma coisa, né? Dinheiro vai trazer, vai te acelerar o teu tempo. As oportunidades que você vai começar a enxergar depois que você aprender a falar em público. Quando você aprende a falar em público, é como se você botasse um óculos de realidade virtual. E você começa a ver oportunidades que antes não estavam mapeadas. Eram pontos cegos para você. E você começa a observar aquilo. Ah, pode ser uma questão de live, pode ser questão de um negócio, pode ser... Cara, mas pode ser uma questão de um relacionamento. De você começar a perceber e falar, cara, olha ali, aquela pessoa ali é interessante. Legal. Será que eu vou lá conversar com ela? Será que eu não vou? Ou de você sacar, de a pessoa chegar e conversar com você e você, opa, legal, essa pessoa aqui, ó, de uma nova amizade. Sabe? Então, são tantas oportunidades que eu não consigo mensurar aqui pra você. Eu posso tentar listar uma porrada de oportunidade. Ainda assim, vão faltar muitas oportunidades. Mas são oportunidades de tanto ganho de relacionamento pessoal, né? De você se relacionar melhor com a sua família, com os seus amigos, no seu próprio relacionamento, quanto financeiro. De você conseguir observar oportunidades que você antes não entraria. Tipo uma liderança. Ah, eu não vou trabalhar com liderança. Aí, de repente, você começa a dominar a tua timidez, tua expressão, você começa a falar bem em público, essa oportunidade vai surgir. Ela vai aparecer assim, quando ela brotar, quando colocar a cabeça ali assim, falar assim, opa, que oportunidade, você já, oh, eu já vi você, e já vai lá. Então você já aproveita mais oportunidades, você consegue mapear, você consegue ver mais oportunidades, tá? Então esse é uma das principais coisas. E se eu fosse trazer para você o maior benefício, qual é o maior benefício de falar em público? Qual é o maior benefício de falar em público? É liberdade. Liberdade de você poder escolher quando e como fazer. Não fazer da forma que dá, da forma que é preciso. O que eu quero dizer com isso? Você precisa apresentar um trabalho. Se você é muito tímido, é muito ansioso, se você não controla a sua expressão, se você fala em público com medo, quando você for apresentar aquele trabalho, você vai ficar preso a um monte de crenças, você vai ficar preso a um monte de barreiras que são reais para você naquele momento, elas estão ali, elas existem, são visíveis para você, e você não vai ter a liberdade de fazer como você gostaria. Você vai fazer da forma que dá. E fazer da forma que dá é meio esculacho, né? Você olha e fala, pô, o cara entregou da forma que deu ali, ó. Foi tropeçando, foi gaguejando, foi, vamos bater palma ali pro cara, pô, beleza, obrigado aí, valeu. Mas quando você faz da forma que você quer, você tem mais performance, porque você fala assim, cara, eu vou fazer um projeto massa. Eu vou fazer uma parada legal onde eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Tá? E essa é a liberdade de você poder escolher quando você vai fazer. De você poder falar, cara, quer saber? Eu vou começar a gravar um vídeo de eu cantando, que eu gosto de cantar. Eu dançando, eu tocando uma música. Sabe, eu aprendendo uma coisa nova. Quantas pessoas não fazem isso? Eu quero compartilhar um stories. Ah, eu tô em tal lugar, muito interessante, olha que legal. Batalhei muito pra estar aqui, eu quero gravar um stories. É uma vitória sua que você quer compartilhar com as pessoas que você gosta. Mas você sente medo, você tem aqueles medos, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão rir de mim, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, quando você domina a sua timidez, você domina a sua ansiedade, você domina a sua expressão, as suas crenças com relação a falar em público, você fala em público sem medo. Você fala em qualquer momento, você tem a liberdade de escolher como fazer e quando fazer. E não fazer da maneira que dá. Esse é um ponto essencial, tá? Fundamental. Tô meio babando ainda, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. E se você não domina, né? E se você fica aceitando essas barreiras? A primeira coisa é que você vai ficar dando desculpas. E são desculpas reais, né? E você vai viver com medo. Você vai viver com medo de falar em público. Você vai viver passando apuros. Cara, quantas vezes você já não passou um nervoso, um apuro, porque você precisava falar em público, se expor, em algum momento, seja no colégio, seja no seu trabalho, na sua faculdade, e não saber lidar com situações
extremas de exposição. Às vezes uma pessoa, ela tá descontrolada. Ela tá louca, tá gritando, não sei o que, e você é uma amiga tua, um amigo teu, e você quer ajudar, só que você fica com vergonha. Quantas vezes? E aí você vai ajudar, né? Porque teu amigo, teu próximo de você, só que você não sabe como lidar com aquela situação. Porque quando você tá numa situação extrema de exposição, principalmente, bum, do nada começou a acontecer, que nem se entrasse alguém aqui agora, sabe? Que eu não conheço. Eu ia estar numa situação extrema de exposição. Tá falando com a pessoa, não sei o que a pessoa quer, não sei o que entrou aqui do nada. Sabe, me pegou desprevenido. Mas quando você tem ferramentas, você pode tomar um susto inicial, só que você já controla toda essa ansiedade que gerou ali naquele momento, que é uma preocupação grande. Ontem a gente falou sobre ansiedade, sobre preocupação, né? Nervosismo, esse nervosismo de falar em público. Então você vai ter, não tem como não ter. É uma coisa que te pegou desprevenido, cara, que nem se aparece agora um jacaré no teu pé. Você olha e vai, caceta! Só que você vai se controlar. Tem gente que vai desmaiar, tem gente que isso, tem gente que aquilo, tem gente que vai, opa, entendi, um jacaré descer devagar aqui, sabe? Então, você começa a ter atitudes controladas. Você começa a dominar essas suas barreiras, essas coisas que vão existir na tua frente. Então, é muito importante que você aprenda a dominar a sua timidez e sua expressão para que você consiga falar em público sem medo. Eu vou tatuar isso aqui na minha testa, ok? E as barreiras, elas fazem parte dessa timidez. Porque dentro da timidez existem os conceitos parasitas, eles vão ficar o tempo todo. E os conceitos parasitas nada mais, a grosso modo, digamos assim, são essas barreiras que te param, só que são suas, são reais. Elas estão ali o tempo todo falando no teu ouvido. Pega teu celular agora e tenta bater uma foto e postar pra você ver quais coisas não vão falar no teu ouvido, tá? São eles, são ali batendo, um papinho com você, ok? Quando que é o melhor momento para você aprender a fazer isso? Ontem. Se não for ontem, antes de ontem. Só que a gente ainda não consegue voltar no tempo, né? Então, se você tá escutando isso aqui, hoje é o melhor momento. Não deixa pra amanhã, não deixa pra amanhã pra começar. E você não precisa começar como eu falei no episódio... Putz, nem sei qual episódio que eu falei, 6, 7. Você não precisa começar de uma forma grande, mudando tudo na sua vida. Nós somos seres procrastinadores, cara. Se você mudar um monte de coisa, você não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Ah, eu vou ser uma pessoa melhor, agora eu vou começar a fazer isso, vou fazer diferente, vou fazer aquilo outro. Cara, você não consegue segurar. Não consegue rodar vários pratos ao mesmo tempo. Novos pratos, não. Você tem que ir adicionando um de cada vez. Tá? Então, aprenda a fazer isso devagar. Assiste um vídeo, depois aplica aquela técnica. Segura essa técnica por 1 semana, 2 semanas aplicando ela. Depois, opa, você vai lá, aplica outra técnica. E aplicar, você pode assistir todos os vídeos, mas aplica técnica por técnica. Devagarzinho, vai na tua, vai no teu tempo. Tem gente que é louco, quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. E eu tenho um grande caso, que é a Lucimara. E eu vou trazer ela aqui, de verdade. Só tô prometendo pra vocês, mas eu vou falar com ela, vou trazer ela aqui. Porque ela enfrentou muitas barreiras, ela enfrenta muitas barreiras diariamente pra ela conseguir se expor. E se você olha ela hoje na câmera, você fala assim, cara, essa mulher fala a vida inteira desse jeito. Essa mulher, pelo amor de Deus, ela nasceu com o dom pra falar com as princesonas dela. Ela tá em casa, ela tá, tipo assim, suave, sabe? Ela começa a live de manhã, ou às vezes começa de tarde, ou às vezes de noite. Pra ela não tem tempo ruim, não. Ela vai lá e faz. E ela, cara, você olha e você fala assim, meu Deus do céu, essa mulher nasceu pra falar isso. Ela fala bem, ela explica bem, ela consegue descrever muito bem. Uma pessoa que tinha dificuldade com expressão, porque era muito criativa, era muito isso, tinha muita timidez, tinha vergonha de se expor, vergonha de colocar o rostinho dela na câmera, ela não tirava foto. Eu vou trazer ela aqui pra falar pra vocês, tá? Vamos lá. E eu tenho 2 pontos aqui pra você pensar, refletir. Por quê? Às vezes você não quer almejar uma coisa maior. Às vezes você quer ficar na tua e tá tudo bem. Mas, às vezes você quer. Às vezes você precisa fazer um TCC. Às vezes você precisa fazer uma apresentação. Às vezes você precisa trabalhar com vendas. Às vezes você precisa trabalhar com grande exposição. Tá? Então, se você é esse tipo de pessoa que precisa, que quer, que necessita, você precisa dominar a sua timidez, a sua expressão para você falar em público sem medo. Você precisa. Como o episódio de hoje é sobre as barreiras, você precisa entender quais são as suas barreiras. E você precisa eliminá-las, tirar da sua vida. Falar, essas barreiras eu não quero. Aceita outra barreira, mas essas barreiras não. São as barreiras que te pararam até aqui para você aprender a falar em público melhor. Tá? E a outra coisa é, você pode não querer. Você pode, cara, eu não quero um trabalho de vendas, eu não quero isso, eu quero ficar ali no meu TI,
Falo só com o meu gestor de vez em quando, falo meio mal ainda, assim, só ele sabe que eu sou um tímido, ele sabe que eu não me expresso bem, então ele já nem insiste muito. Não quero nenhum cargo de liderança, não quero gravar vídeos, não quero isso, não quero aquilo. Você quer ficar na tua ali, de boa, sem se expor, evitar o máximo de exposição. Saiba que você não consegue evitar 100% da exposição, mas você consegue evitar o máximo de exposição. Você pode evitar, cara, você foge, você não fala com novas pessoas, você não sai, você não tem novos amigos, você nem tem amigos quase. Você nem tem amigos, digamos assim, tá? E o que você faz, né? Aqui a questão é paz. É paz de espírito para quando a coisa acontecer. Porque a exposição ela vai bater na tua porta, ela vai chutar a tua porta. E quando ela chutar a tua porta, você vai ter paz de espírito para saber lidar com ela. Não significa que se você sabe dar uma gravata, sabe, mata-leão de UFC, essas coisas assim, jiu-jitsu, se você sabe dar, não significa que você vai sair por aí dando mata-leão em todo mundo. Tá? Você sabe, você vai utilizar só no momento que você precisa. Ah, tô ali na minha defesa, não sei o que, aí você vai utilizar. Mas você não precisa sair forcando todo mundo, tá maluco? A mesma coisa vai funcionar as técnicas pra você. Você não vai precisar sair, agora que eu sei as técnicas, vou falar com todo mundo. Opa, fulana, nunca falei com você, chega aí, vamos conversar. Não precisa disso, tá? Tire essa personalidade que é o alegre, o contente a vida inteira pra isso, tá? Eu sou ranzinza, cara. Eu sou uma pessoa que sou ranzinza. E eu falo em público. Só que eu gosto de falar em público, cara, depende. Tem momentos que eu gosto, tem momentos que não. A maioria dos momentos eu não gosto de falar em público. Não gosto, de verdade. Eu gosto de ficar na minha. Eu gosto de ficar comigo. Eu gosto do ser humaninho, Eliseu. Eu gosto da forma com que ele pensa. É egocêntrico. Taurino é egocêntrico, mas fazer o quê? Tá? Então eu gosto bastante de ficar quieto por muito tempo, mas quando eu gosto de falar abertamente, sem medo. Gosto de gritar e falar com fulano, fulano, tudo bem. Tá? Então, se você decidir aprender a falar em público e se expressar, decida por um desses dois caminhos. Ou porque você quer almejar mais coisas na sua vida, ou porque você quer ter mais paz quando isso acontecer. Ou pode ser os dois, tá bom? Vamos lá, vamos começar as perguntinhas aqui. Eu não queria fazer um episódio tão grande, mas desculpa, eu estou fazendo, porque esse é um tema muito complicado. Vamos lá. Aonde as pessoas mais erram nisso, né? As pessoas erram quando elas acham que não precisam, né? Que elas, nunca vou precisar falar em público, tá de boa, que é aquela crença. Então, as pessoas erram muito nisso, em achar que isso nunca vai acontecer com elas. É o famoso nunca acontece comigo, sabe? A gente nunca tá pronto pro luto, pra morte. Mas ela acontece, cara, é coisa da vida. Ela vai acontecer com todo mundo que você conhece. Só que como a gente tem muito, muito receio e a gente não sabe lidar com isso, né? A gente não se prepara. Nós não nos preparamos para isso. Não nos preparamos para o luto. Da mesma forma, a gente acha que nunca vai precisar falar em público. Nunca vai precisar lidar com uma doença, nunca vai precisar disso, nunca vai precisar lidar com a falta de grana. Se bem que a maioria do brasileiro está lidando com falta de grana, mas uma falta de grana real, assim, de você não ter o que comer. Então, a gente não se prepara para isso, não se prepara emocionalmente para esse tipo de coisa. E quando a gente não se prepara emocionalmente, a coisa acontece, nós somos pegos desprevenidos. Nós somos pegos de calça curta, como diz o ditado. E ser pego de calça curta nesses momentos de expressão, de falar em público, de você não saber o que fazer, vai te trazer uma grande ansiedade, vai ser um momento que vai te machucar mesmo. Sabe? Vai ser um momento onde você passou muita vergonha, onde você, cara, não quero nunca mais na minha vida fazer isso. É o clássico exemplo da menina que bate 3 vezes o rosto dela no vidro. Sabe? A menina foi lá bater a primeira vez. Ou se bater a primeira vez, o ideal seria ela não ter batido, mas enfim, a gente, né, às vezes não percebe. Mas bateu a primeira vez. Ela ficou com muita vergonha que não controlou mais. Ela, ai meu Deus, só quero sair daqui. Bum, bateu de novo. A outra, meu Deus do céu, não acredito que aconteceu 2 vezes comigo. Foi lá e tum, bateu de novo. Ela falou, tá de sacanagem, não tem uma porta aqui dela. Olha e mete a mão. Ela, porra, controlou a expressão dela. Aí decidiu controlar a expressão dela da terceira vez. Poderia ter controlado na primeira, na segunda. Mas vai variar. Então, isso provavelmente foi traumático. Ela vai lembrar disso pra sempre. Pelo menos para as pessoas que assistiram, elas lembra aquela vez que a Marcilene ali, ela bateu o rosto 3 vezes no vidro? Vai ficando, sabe? Que é o caso do diretor lá do Transformers. Cara, ele travou no meio do negócio porque simplesmente não se preparou para aquela apresentação. Ele só tinha o teleprompter.
E o teleprompter é uma máquina, e as máquinas travam, elas estragam e elas dão BO. E tem ser humano ainda mexendo por trás que dá mais BO ainda. E travou. E aí, o que ele fez? Ele tentou continuar, só que ele não estava preparado para isso, para falar de coisas dele, coisas que ele aspira, coisas que ele sonha, coisas que ele passa pro público que assiste os filmes dele. E ele travou. Ele falou, e desculpa, o teleprompter travou. Gente, falou. E foi embora. Então, quando a gente não se prepara, quando a gente não está preparado para esses momentos, quando eles vão acontecer, eles vão, é inevitável, vai acontecer. A exposição na tua vida vai acontecer. Quando a gente não se prepara para isso, a gente abre margem para sofrer demais quando acontecer. Tá? Então, as pessoas erram muito quando elas pensam que não vai acontecer com elas. Quando elas pensam, eu nunca vou precisar falar em público. Nunca, nunca. E aí existe um outro erro, que é um erro clássico, que é um erro rude e erro clássico, que é quando, digamos, quando você precisa seguir um passo a passo. Eu passo vários passos a passo aqui para você. Né? Eu te digo como que faz tal coisa, eu te digo como que faz aquilo. Eu passo a ferramenta para você. Só que você, no seu ego gigante, fala assim, não vou fazer o que a Elisa tá pedindo. Tá maluco? Quem é o Elisa? Quem que tá eu me conheço? Você vai passar exercício que eu me conheço, rapaz. Você tá querendo, né? E aí você não segue o que eu passo. Você não segue aquela receita de bolo. Pessoas vieram antes e estudaram por anos para fazer uma receita de bolo. E você olha e fala assim, pô, beleza, tem que colocar laranja. Você fala assim, quer saber? Eu vou colocar banana. Sem antes colocar a laranja. Sem antes entender o porquê que a laranja funciona. Você vai lá e coloca a banana e fala, você quer saber? Eu vou fazer com banana mesmo. Vou fazer com maçã. E se muda a receita, achando que você é o top da balada, né? Opa, eu posso mudar porque eu sou incrível, eu sou foda aqui. Eu posso mudar aqui e pronto. Sofre a vida inteira com expressão. Se precisar hoje falar no meio de um monte de pessoa, vai sofrer um monte. Mas não, tá achando aí que é o gás da Coca-Cola, como diz, a última bolacha do pacote. Nossa, que referências de anos 2000, né? Mas você acha que você é realmente o floquinho de neve do Alasca. Você acha que isso é especial. Você, não, sou muito especial aqui, eu vou mudar essa receita aqui porque eu sou incrível. Vai lá e muda a receita. Isso é um outro grande erro que você pode cometer. É não seguir o passo a passo. Se o passo a passo tá ali é porque tem um motivo. Se diz, unte a forma antes de colocar o bolo, antes de colocar isso, antes de colocar a massa. Porque você fala assim, não vou untar não, quer saber? Eu vou fazer direto. E você negligencia o básico, que é fazer o passo a passo ali, que é untar a forma. O forno tá pedindo para colocar em 180 graus. Você fala, não vou colocar em 180, eu vou colocar em 250. Vou colocar em 100, que eu 90, eu sou bom. E você vai lá e muda a receita sem antes ter feito ela, sem antes saber se aquilo realmente é o passo a passo que vai funcionar para você. Você muda ela. Você fala assim, quer saber? Isso aqui não vai funcionar para mim e eu vou mudar. Você toma uma decisão precipitada. Você sou incrível. Eu vou tomar uma decisão precipitada aqui. Vou mudar essa receita. Então esse é um grande erro que as pessoas erram. Não seguir o passo a passo. E cara, se você... É o que eu falo dentro da oficina. Você pagou para estar lá dentro da oficina. Cara, você tomou decisões que foram contraintuitivas. Você olhou e falou assim, quem é o Elisan? Não conheço ele, mas enfim, vou fazer esse investimento em mim, vou fazer esse investimento nele, vou lá, vou correr atrás, no meu falar em público, vou aprender a falar em público. E você chega dentro da oficina e você não segue a oficina, não segue o que está lá dentro, não segue o meu passo a passo. Por quê, criatura de Deus? Por quê? Tá? Então, siga o passo a passo, ok? Siga. Vamos lá, Elisan. Voltando aqui, eu gosto de devagar, eu adoro devagar. Por isso a gente fica uma hora conversando. Eu tenho um script, tenho uma sequência, mas a gente devaga. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Por onde que a gente começa, Elisan? Por onde que a gente começa a dominar esses nossos conceitos? Pra gente começar, onde que a gente começa a dominar essas nossas barreiras que existem para falar em público, né? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Quando você identifica quais são as barreiras, fica mais fácil de lidar com elas. Então, você vai identificar elas. Ok, vou identificar. Beleza, eu tenho o conceito de Gabriela, eu tenho a parada de não tenho tempo. São desculpas reais, eu entendo que são reais, que você realmente imagina isso e você não consegue ver outra alternativa além disso. Mas se dê essa oportunidade, se dê essa chance, lembra de você seguir o passo a passo? Esse aqui é um passo a passo que eu tô te dando para você fazer. Não fuja dele. Siga.
tá? Vai lá e faça o seguinte: liste quais são essas crenças que você tem aí. Você fala assim: ah, eu sou muito velho para aprender a falar em público. Ah, eu isso, eu aquilo outro. Lista, pode listar aí. Às vezes pode ser uma, às vezes pode ser 5, às vezes pode ser 10, pode ser 20. Tá? Lista o porquê que você não poderia aprender a falar em público. Por que você não deveria aprender a falar em público. Tá? Lista aí esse porquê. Ok? Depois que você listou, eu quero que você pense em todas elas e eu quero que você liste o porquê que você deveria. Por que você deveria? Se você acompanha meu canal, se acompanha meus vídeos, você tem uma breve noção de quais são os benefícios, de quais são as transformações que falar em público vai te trazer. Falar em público com segurança, sem medo mesmo, tá? Quais são esses benefícios que ele vai te trazer? Eu quero que você liste abaixo esses benefícios. Lista o porquê. Os seus porquê. Ah, porque eu quero aquele cargo de liderança e quando eu falar em público eu vou aprender ele. Ah, porque quando eu quero chamar a pessoa que eu gosto para sair, só que eu tenho muito medo. Ah, porque eu gostaria de gravar um vídeo, mas eu fico com muito receio, fico com vergonha, fico pensando o que as pessoas vão achar. Ah, porque eu vou viajar para tal lugar e tenho vergonha de tirar foto lá. Por quê? Por que você tem... por que você deveria aprender a falar em público? E esses motivos, eles têm que ser mais fortes do que o teu porquê que você não deveria fazer. Eles têm que ser reais e mais fortes. Digamos, eu não tenho tempo para aprender a falar em público. Tudo bem, isso é uma verdade. Né? É uma verdade, você não tem tempo. Ok, tá tudo bem. Não é a tua prioridade, e eu entendo isso. Mas aí você coloca ali embaixo, por que eu deveria aprender a falar em público? E você coloca assim, eu deveria aprender a falar em público porque eu quero aquele cargo de liderança. Cara, esse cargo de liderança, ele tem que estar tatuado na sua testa. Você tem que pensar nele o tempo todo, porque ele vai te fazer ganhar tempo para você aprender a falar em público. Ele vai começar a rebater essa objeção sua, essa é sua crença mesmo de não ter tempo. E como eu te falei, tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, é questão de prioridade. Ele mesmo vai falar, cara, eu quero muito esse cargo. Se você quer muito esse cargo, você vai arranjar tempo para você aprender a falar em público. Ah, eu quero muito falar com aquela pessoa que eu gosto. Se você quer muito falar com aquela pessoa que eu gosto, você vai rebater a síndrome de Gabriela. Cara, você quer muito uma parada dessa. Cara, eu quero muito gravar um vídeo tocando uma música ou cantando, ou simplesmente fazer meu vlog, fazer o que eu quero, compartilhar meu dia. Esse cara não importa. Essa parada, ela tem que ser mais forte do que a sua barreira, a sua desculpa. Porque ela é uma desculpa de verdade. Ela é real, cara. Ela existe. E tá tudo bem, eu entendo que ela existe. Só que você precisa de algo mais forte que ela para você conseguir superá-la. E esse algo mais forte pode ser, eu quero aprender, eu quero ganhar mais para eu sustentar melhor minha família. Pra eu dar mais dignidade para minha família. Como que você vai ganhar mais? Com cargo de liderança. Ok. Se dá desculpas reais e você dá soluções reais também. Coisas que você pode fazer para que você consiga rebater essas desculpas que você deu. Tá? Então as soluções, elas precisam ser reais, precisam ser palpáveis, precisam ser coisas que você olha e se acredita nelas. Não pode ser, eu quero, sei lá, ir pra Lua hoje. Pô, não dá pra você ir pra Lua hoje. Você precisa estudar por ano, você precisa passar num processo seletivo, precisa passar isso aqui, tem um crivo, tem uma parada. Então hoje não dá, mas quem sabe daqui a alguns anos. Só que você vai ter que estudar pra isso. Então você vai ter que abrir mão de várias coisas. Então é como se fosse uma balança. Você vai colocar na balança as suas objeções, seus medos, seus receios. Você vai colocar ela na balança e vai colocar os seus porquês, as suas aspirações, seus sonhos. Por que você quer de fato fazer aquilo lá? E o porquê que você quer fazer, ele tem que pesar mais. Ele tem que ser mais pesado. Para que você consiga superar esses medos. Porque eles são reais. Eles são crenças que estão aí no teu dia a dia. Tá? Então bota no papel. É para ser visível, não é para ficar na tua cabeça, pelo amor de Deus. Tem que ser visível. Tem que ser visível, você tem que olhar para aquilo todo dia e falar assim, eu preciso disso, entendi. Ok, vou fazer. Ok? Precisa ser visível. Mate essas objeções, mata. É uma luta, uma guerra com elas, você precisa matar elas. Mate elas, tá bom? Por que você deveria falar em público? Beleza? E como que a gente vai melhorar, né? Pô, Elisan, só isso? Pô, entendi que eu preciso... aprender a matar o meu tempo ali, não matar o meu tempo não, foi uma expressão errada. Eu entendi que eu preciso separar mais tempo para aprender a falar em público. E como que eu vou melhorar isso? Como que eu vou fazer? Entendi que eu preciso dominar esse meu medo de me expressar para que eu consiga falar com a pessoa que eu gosto. Entendi. Como que eu vou melhorar isso? Cara, eu vou te dar uma opção. Então, eu vou te dar duas opções. A primeira opção, que ela é um pouco mais demorada, mas ainda assim é muito possível, que é onde eu entrego muita energia, são nesses tipos de nesses conteúdos. É nesse tipo de conteúdo.
Cara, esse tipo de conteúdo que eu entrego pra você, eu tô aqui diariamente entregando conteúdo pra você, não tô te cobrando nada. Só que o teu comprometimento também comigo não é tão alto. E a outra opção é a oficina. Quando abrir a vaga para oficina, cara, vai lá, se inscreve, vai, faz, porque lá dentro tem um passo a passo. Lá dentro tá detalhado, tá? Não sei quando você está ouvindo isso, provavelmente não tá aberto. Hoje não tá aberto. Você tá falando comigo hoje, fevereiro, não tá aberto essa opção para você fazer parte do treinamento. Mas quando abrir, cara, vai lá e faz. É uma parada que eu super te indico, porque lá tem um passo a passo sobre tudo isso que eu tô falando. E se você tá acompanhando o conteúdo aqui, significa que você de alguma maneira se simpatizou comigo, né? Eles é legal, ele tem esse coquezinho aqui, ele tem o cabelo disso, daí tem dia que ele tem cabelo solto, tem umas máscaras ali atrás, tem umas fotos, umas paradas legal. Você se identificou de alguma forma ou com o que eu falo, pode ser porque você quer uma coisa muito legal, ah, não, quero aprender a gravar um vídeo, quero aprender isso, quero aprender aquilo, quero, sabe, eu quero ganhar mais, ou pode ser por uma parada que seja uma dor realmente, tipo, eu quero aprender a me expressar. Eu quero saber como que eu falo aquilo que eu estou pensando, como que eu transfiro para palavras, para eu ser mais claro, mais objetivo, como que eu interpreto melhor e tal. Não importa o que de fato você quer no final, para mim, tá? E eu estou falando isso justamente para você não ficar mal. O que importa é de fato o que você quer para você. E eu sei que quando você domina a sua timidez, domina a sua expressão, você consegue falar em público sem medo, você consegue romper barreiras que antes você não conseguiria. Não consegue, cara. Sem você dominar a sua timidez, você não consegue romper a barreira, por exemplo, de gravar um vídeo. Se você não domina ela, você não consegue. Se você não domina a sua expressão, você, cara, corre muito risco de estar gravando um vídeo e ser cancelado, por exemplo, porque você não tá pensando no que está falando, só tá falando, tá? Ou você se expressa de maneira errada, ou você acaba travando. E se você trava, vai gerar mais ansiedade, mais timidez, aí você vai travar mais, e aí vice-versa, vai chegar uma hora que você vai dar pane no sistema, tá bom? Pelo amor de Deus, episódio de 56 minutos. Gente, quero lembrar vocês, estou aqui todos os dias, 9 horas da manhã, canal Elisan_JR, no perfil Elisan_JR no Instagram, no YouTube Elisan Correia, em todos os outros lugares, Elisan Correia você vai encontrar, tá bom? Essa é a última recadinho, ok? Vou estar junto com vocês durante esse mês de fevereiro inteiro. Então esteja aqui, vamos fazer uma parada massa. E eu tô separando um evento, hein? Tô separando um evento legal, tô scriptando ele aqui para seguir um passo a passo ali para te ensinar umas paradas legais. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima chamada.